gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Juízes 2, a partir do verso 6 até o verso 15. Juízes 2, verso 6 até o 15. E o texto vai dizer o seguinte: depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, e também dos líderes que sobreviveram depois dele, e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança, em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinham visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos de Deus e serviram as imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os haviam tirado do Egito. Seguiram e adoraram aos deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir Baal, as imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel, e ele entregou nas mãos dos saqueadores que tomaram seus bens, entregou-os aos inimigos ao seu redor, ao qual já não conseguiam resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocavam a sua derrota, conforme eles haviam advertido como juramento. Por isso, o povo vivia em grande angústia. A gente vai dar só mais um salto agora, lá para o final de Juízes, o último versículo de Juízes, que fica no último capítulo, que é o 21. Juízes 21, 25. Rapidamente eu vou ler aqui. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Vamos fazer uma oração nesse momento? Deus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, Deus. Te agradeço por este domingo, te agradeço por cada pessoa que está aqui essa noite. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa trazer algo edificante para os nossos corações, Pai. Que qualquer bloqueio de Satanás possa ser quebrado em nome de Jesus. E que nós possamos sair daqui, Deus, revestidos do seu Espírito Santo. É isso que eu lhe peço, te agradeço. Amém. O livro de Juízes. Juízes é o 7º livro do Antigo Testamento. Ele vai narrar um período que é após a chegada do povo na Terra Prometida e tudo o que aconteceu ali naquele lugar. Então ele é uma continuação direta do livro de Josué. Então acabou Josué, já começa Juízes. Se a gente fosse definir o povo de Israel no livro de Juízes, eu usaria uma palavra que seria declínio. O povo de Israel no livro de Juízes, ele começou a cair numa espiral de pecado tão grande que ele não conseguia sair do mesmo lugar. Ao mesmo tempo que ele era restaurado por Deus, eles pecavam e caíam de novo. Então eles viviam patinando nisso. O livro de Juízes todo a gente vai ver um povo que se arrepende e um povo que peca. Um povo que se arrepende e um povo que peca. E por que isso aconteceu? O povo de Israel se rendeu à idolatria e à desobediência. E por isso eles viveram numa era terrível. No livro de Juízes a gente vai ver grandes guerras civis, o povo se dividiu, as tribos começaram a lutar entre si e começou a morrer muita gente, muitos homens, mulheres, crianças, tudo porque o povo já não tinha mais união, já não existia mais comunhão entre as tribos. E a grande importância, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a grande importância de ser um líder, de gerar líderes. E Moisés, ele é um grande exemplo de liderança que a gente vai encontrar na Bíblia. Provavelmente o maior líder que a gente vai encontrar na Bíblia. Ele foi usado por Deus para libertar o povo de uma vida de escravidão. Então o povo viveu quase 400 anos no Egito como escravo.
E através da vida de Moisés, eles puderam ser livres, caminharam por 40 anos durante o deserto até entrar em uma terra que é chamada da terra que mana leite e mel. Ou seja, ele foi muito usado, mas o povo era muito grande, eram muitas pessoas, eram muitos problemas. Às vezes a gente tem dificuldades em casas, que você, a esposa, os filhos, a gente já tem dificuldades. Imagina uma pessoa que lidera milhões de pessoas, o quanto não é complicado. Mas existe um problema, Moisés ele não entra na terra prometida. Eu gostaria de fazer um pequeno exercício com vocês hoje. Imagina você chegando no seu trabalho, você está meio desanimado, queria que as coisas fossem um pouquinho melhores, e o seu chefe fala assim, a gente vai ter uma reunião ali, você chega nessa reunião, ele fala assim para você, a partir daqui 3 meses, você vai subir de cargo, você vai começar a receber 4 vezes mais aquilo que você recebe hoje. Eu sei que aqui o menor salário é de R$5.000, imagina você que recebe R$5.000, vai receber R$20.000. Você fica animado, poxa, eu estou ganhando um pouquinho, de repente eu vou começar a ganhar um pouco mais. O que você vai fazer? Começa a se empenhar, começa a melhorar, rever as atitudes, começa a se empenhar mais na empresa, querer que aquilo cresça, querer crescer. Só que um dia seu chefe chega em você e fala assim, a gente mudou os nossos planos. Sabe aquela promoção que eu falei que a gente ia te dar, que você ia ganhar 4 vezes mais? Esquece, a gente não vai te dar isso aí mais. Além de não te dar, você vai pegar aquele funcionário que chegou agora, você vai treinar ele vai ficar no seu lugar e você vai ser mandado embora. Provavelmente você vai ficar louco da vida, eu ficaria. Porque você, além de perder aquilo que você gostaria de conquistar, você ainda tem que dar aquilo para outra pessoa. E Moisés, ele passa exatamente por isso. Moisés, ele em determinado momento, ele faz algo que Deus pediu para ele não fazer. Todo mundo vai lembrar do episódio onde Deus fala para ele conversar com a rocha e sairia a água da rocha. Mas Moisés ele não conversa com a rocha. Ele pega o cajado e bate no cajado. Sai água, sai água. Mas Deus fala, por conta disso, por você ter duvidado do que eu ia fazer, a sua punição é nunca entrar na terra prometida. E Moisés sabia que ele não entraria na terra prometida. Ele tinha total consciência disso. E além disso, Deus falou, você vai pegar Josué, você vai treinar ele, e ele vai entrar na terra prometida no seu lugar, não vai ser você. Mas o que é curioso com Moisés, é que, mesmo ele sabendo que ele não entraria na terra prometida, ele não desanimou. Ele não abriu mão dos compromissos que ele tinha como líder. Ele continuou trabalhando, mesmo sabendo que ele nunca iria entrar na terra, mesmo sabendo que Josué iria substituí-lo. Ele nunca abriu mão, ele nunca negligenciou o povo. Ele continuou ali, fazendo aquilo que Deus ordenava até o último dia de vida dele. Deuteronômio 18 vai falar, Deuteronômio 1:35, vai falar um pouquinho sobre o que eu comentei, que um dia ele chega até o povo e fala para o povo, eu não vou entrar na terra, vocês vão seguir com Josué num determinado momento, e o povo também estava ciente de tudo isso. Então, sabendo que Moisés foi um excelente líder, a gente consegue entender qual é a importância de gerar outro líder. Porque assim como Moisés ele deixou de ser líder de Israel, ele gerou outro líder. Ele chegou até Josué e fez outro líder através da vida de Josué. Quando eu falo de liderança, quando a gente fala sobre a importância de gerar outro líder, eu não estou falando só de liderança empresarial, e eu não estou falando apenas de liderança ministerial. Eu falo também de liderança de pai, de mãe, liderança de família. Então, essa palavra vai abranger para todo mundo. Eu não estou falando aqui de liderança empresarial, ministerial, nada disso. Eu, como pai, eu sou um líder. Você, como pai, é um líder. Se você pretende ser pai ou mãe, você vai ser um líder. E se você já está encaminhando, é sempre bom a gente já começar a entender um pouquinho como funcionam as coisas, para que a gente consiga ser bons líderes dentro de casa. Porque bons líderes, bons pais, eles vão gerar bons filhos. Se você é um bom pai, se você é uma boa mãe, você vai gerar um bom filho.
E hoje eu posso dizer que faço parte do time dos pais, né? Eu já tenho um pequeno ser, tenho uma responsabilidade, o Theo está aí de 5 para 6 meses já, e eu sei que tudo que eu faço vai refletir na vida dele. Ele vai me olhar como um espelho, por isso é importante a gente sempre caminhar, sempre ser um bom exemplo para os nossos filhos. Então, um líder responsável é um líder que vai gerar outros líderes. Todo líder precisa ter o coração aberto para investir em pessoas. Você precisa ter o coração aberto para investir nos seus filhos, na sua empresa, no seu ministério. Isso vai ser bom para quem? Para você e para o ambiente que você lidera. Se você é líder agora, se por acaso você precisar ir para um outro lugar melhor, assim que você sai, você não deixa um ambiente à mercê de qualquer coisa. Você não deixa um ambiente a Deus dará. Por isso que é sempre bom a gente trabalhar em gerar outras pessoas, porque tem gente que ama monopolizar aquilo que ele tem. Eu sei, eu não vou ensinar para ninguém. Se quiser aprender, vai ter que aprender na marra, porque comigo foi assim. Geralmente é desse jeito. Mas também, geralmente, é os primeiros a ser mandado embora. É sempre assim. Eu falo isso porque houve um probleminha na liderança de Josué. Josué ele foi um excelente líder, ele foi um excelente sucessor. Mas o único problema que não aconteceu com Josué, mas aconteceu com Moisés, é que Josué ele não tinha um substituto. Não existia uma pessoa para ficar no lugar de Josué. Isso foi um grande problema para o povo, porque com o passar do tempo, isso fez uma grande falta. Então o povo ele não obedece a Deus. A gente vai ver no primeiro capítulo de Juízes, que toda a narração daquilo que Deus pediu para o povo fazer. Então, assim que o povo sai, chega na terra de Canaã, Deus fala, domina tudo, faz tudo, é de vocês. Porém, já tinham pessoas lá, já existiam outros povos lá. Então, o povo teria que guerrear, o povo teria que ir para cima dos inimigos que estavam ali. E Deus ele dá uma ordem muito clara. Ele fala assim, tesouro, não se misture com essa gentalha. Não se misture com esse povo. Não se misture com os cananeus. Deus ele não queria que o povo se relacionasse com as pessoas que já estavam naquela região. Os cananeus eles eram pessoas terríveis. A adoração a Baal era algo terrível, porque incluía depravação sexual durante a adoração e também o sacrifício de pessoas, crianças. Pessoas eram sacrificadas em nome de Baal. Então Deus ele não queria que o povo de alguma forma começasse a aprender a fazer esse tipo de coisa. Ele não queria que o povo se misturasse com os cananeus, porque ele temia essas práticas dentro da adoração que era para ele. Coisas terríveis que era feito para Baal e o povo começar a querer fazer para ele. E no início, o povo obedeceu a Deus. A gente vai ver ali no primeiro capítulo de Juízes que o povo sai mesmo, pega os cavalos e vai dominar a terra. E a espada para todo lado e vão tirando quem que Deus falou para tirar, que não era, porque aquilo era do povo. E aquilo começou aí, eles foram bem, só que eles tropeçaram em duas situações. A primeira situação, que eu já estou comentando, é que Israel não tinha uma liderança. O desejo de Deus nunca foi que o povo tivesse um líder de fato. O desejo de Deus era que as pessoas falassem diretamente com Deus. O problema é que o povo não queria fazer isso, o povo tinha medo de Deus. Então o que eles faziam? Vai lá, Moisés, fala lá com Deus para a gente, por favor, porque a gente tem um pouquinho de medo de Deus. Ei, Josué, fala com Deus lá, pô, quebra essa para nós aí. O povo não queria ter contato com Deus, porque eles temiam a Deus. A gente vai ver lá na frente, no livro de Samuel, uma conversa entre Deus e Samuel. O povo começa a pedir um rei, o povo já não aguentava mais ficar sem uma liderança. Então Samuel chega em Deus e fala, Deus, o povo quer um rei, o que eu faço? O que eu falo para o povo? Deus fala assim, se eles querem um líder humano, tudo bem, dê um líder humano para eles. Porém, uma liderança humana que não é alicerçada na vontade de Deus, vai fazer com que o povo perecesse. E assim foi.
A história de Israel é construída entre reis que serviram a Deus e o povo prosperou, e reis que abandonaram, viraram as costas para Deus e o povo caiu. Se você confiar tanto em homens, é um resultado ruim. Ainda mais homens que não confiam em Deus, é pior ainda. Então, eles tinham a opção de receber Deus diretamente, mas eles preferiram virar as costas. Eles falaram que não, eles queriam um líder. Se o líder não tinha, o povo fez o quê? O povo começou a viver, cada um do jeito que queria. Uma tribo queria uma determinada coisa, começou a agir de uma forma que queria, outra tribo, pessoas, muitos grupos começaram a crescer, a levantar, e aí que Israel ele começa a entrar num ciclo de opressão. O que é esse ciclo de opressão? Primeiro o povo ia lá e pecava, fazia algo que Deus não gostava. Depois Deus falava assim, já que vocês vão fazer isso, eu vou deixar que os seus inimigos te oprimam. Então o povo sofria na mão dos inimigos, eram mortos, eram presos, muitas coisas aconteciam. Deus ia lá e levantava um juiz. Assim que levantava um juiz, muita coisa acontecia, o povo se arrependia, falou, Deus, estamos aqui, desculpa aí, então dá para a gente ficar em paz de novo, o Senhor pode libertar a gente. Deus libertava o povo tinha paz, tinha prosperidade, tinha de tudo, eles voltavam a Deus. Mas em determinado momento eles pecavam de novo, e aí começava tudo outra vez. Os juízes, quem eram esses juízes, né? A gente às vezes vê juízes e acredita que é aquela coisa de filme, o cara com o martelo, batendo ali, nada disso. Os juízes nessa época nada mais eram do que líderes militares e líderes eclesiásticos. Então, todos os líderes que a gente vai ver na Bíblia foram homens que foram escolhidos por Deus, mesmo com muitas falhas, porque eles fazem parte dessa geração que já estava esquecendo de Deus, que já não estava tão próximo de Deus. Então eles eram escolhidos por Deus para libertar o povo de Israel da opressão. Eles eram capacitados por Deus, e a gente vai ver em várias passagens dizendo que o próprio Espírito de Deus descia sobre a vida destes homens e dessas mulheres. Porém, muitos deles caíam. Eles cumpriam seu papel, mas com o passar do tempo, eles acabavam caindo, se perdendo. A gente tem um total de 12 juízes nesse período. Porém, eu só quero listar 3, que são os mais conhecidos. Um deles é Gideão. Gideão todo mundo conhece. Um homem que era taxado como medroso, mas Deus encorajou ele. Foi para uma guerra com 300 homens contra um exército, e Deus prevaleceu. O problema é que Gideão depois resolveu adorar Baal. Então, ele viveu com Deus, mas ele preferiu levantar altares para Baal. A gente tem Jefté. Jefté também foi um líder. Ele era de Gileade e liderou Israel contra os amonitas. Porém, eu não quero falar de Jefté agora. Eu vou falar um pouquinho dele mais para frente. E a gente tem o mais famoso de todos. Para mim, eu acho que é o mais famoso, que é Sansão. Sansão também foi um juiz. Sansão era um homem que Deus tinha um voto com ele, era um homem que tinha uma força sobre-humana, fazia várias coisas, lutou muitas guerras por Deus, mas desobedeceu a Deus, se envolveu com Dalila, aí no fim da vida dele foi preso pelos filisteus, pediu força novamente para Deus. Todo mundo conhece a história de Sansão. Sansão morre junto com os filisteus, ou seja, mais um que era usado por Deus, mas se perdeu. Esse ciclo de queda e levantar, durou por 400 anos. Israel viveu nesse ciclo por 400 anos. O outro problema que começou a acontecer no meio disso tudo foi o surgimento de uma nova geração. E o que acontece aqui? A gente vai ler em Juízes 2:10, que a gente leu agora há pouco. Todo aquele povo também foi a juntar-se a seus pais. E após eles se levantou outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera por Israel. O povo, ele chega na terra prometida, e ele começa a lutar, ele começa a prosperar. E ele começa a invadir os territórios, ele começa a cumprir o que Deus pediu para fazer. Porém, conforme os homens que viram Josué, os homens que chegaram na terra, que passaram pelo deserto, eles foram morrendo. E quem foram ficando? Os filhos, os netos, os bisnetos.
Todas essas pessoas que viram Josué, elas foram morrendo e os seus descendentes foram ficando. Porém, os descendentes começaram, é ali que começam os problemas, porque eles que começam a parar de fazer aquilo que Deus pediu. Eles deixam de dominar as terras e começam a aceitar os povos cananeus dentro do povo de Deus. Eles começam a se casar com pessoas que Deus disse para eles não se casarem. Eles permitiram que os cananeus vivessem no meio deles. E assim o povo, pouco a pouco, ele foi influenciado pelos cananeus. Ele foi influenciado por todos os povos que viviam ali naquela região. E essa nova geração, ela não testemunhou nada do que eles ouviam. Eles apenas ouviam dizer de um Deus que libertou o povo dele de um milagre, ouviu dizer, mas eles não viveram. E esse foi o grande problema. Como isso não foi reforçado na vida deles, eles começaram a simplesmente esquecer de Deus. Os cananeus, como eu já falei, eles eram homens terríveis, pessoas terríveis, e toda a adoração deles era uma adoração terrível, porém eram adorações carnais. Eles foram atraídos pela forma que as coisas aconteciam. Toda a depravação provavelmente era atraente aos olhos das outras pessoas. A vida de pecado, a vida fácil, foi atraente para o povo de Israel e o povo se deixou levar. O povo começou a deixar a cultura que não era de Deus, adentrar dentro de uma cultura que Deus queria que fosse santa. E existe uma grande estratégia de Satanás, que Satanás ele tenta a todo momento se infiltrar na cultura de um povo. Ele tenta a todo momento se infiltrar nos costumes de um povo, nos costumes das pessoas. Por que disso? Uma cultura, quando ela é estabelecida, quando ela é forte, dificilmente isso sai dali. Então, se um povo tem uma cultura, dificilmente aquela cultura é mudada. E Satanás sabe disso. Então, ele vai trabalhando para aos poucos e mudando a cultura de um povo, a cultura de uma nação, até chegar a um ponto que é difícil reverter aquilo. Então, essa é o objetivo primordial de Satanás. Se a gente não reforça para as outras pessoas aquilo que Deus faz, as pessoas vão esquecendo e é assim mesmo. Um exemplinho rápido. Quando eu era criança, era muito comum uma criança chegar numa pessoa adulta e falar assim: bença pai, bença mãe, bença tio, bença avô. Era muito comum. Toda criança era praticamente ensinada a viver assim. Hoje em dia você não ouve mais isso. Hoje em dia você não vê as crianças falando dessa forma. Por quê? Porque os pais não reforçaram para os filhos. E você começa a perder isso. Então, algo que era bonito, educado, tudo bem que existia uma crença, não quero nem entrar nesses detalhes, mas era algo que as crianças falavam por educação aos pais e hoje elas não falam mais. Por quê? Porque a gente foi perdendo isso. Eu, particularmente, não tive esse hábito. E também, com certeza, não vou cobrar do Theo de fazer uma coisa dessas, porque eu também não fiz. É desse jeito mesmo, as coisas elas acontecem assim. Então, é sempre crucial a gente ficar reforçando as pessoas, as nossas crianças, os nossos filhos, quem é Deus, qual é a importância de Deus. E se a gente negligencia isso, o diabo ele aproveita essas brechas. Se a gente deixa de reforçar quem é Deus, o diabo começa a reforçar quem ele é na vida dos nossos filhos, na vida da nossa geração. E essa coisa de cultura é um negócio muito forte, né? A gente está falando de cultura, pode ser tanto uma cultura de uma nação, como pode ser a sua própria cultura, os seus próprios costumes. O casamento ele é um exemplo de um choque de cultura que todo mundo que casou vai passar. Se você pretende casar, você vai passar por esse choque. Por quê? Um dia você está na sua casa, você tem seus hábitos, você tem seu espaço, você tem sua forma de fazer as coisas, você tem sua maneira de fazer as coisas, você gosta de comer o feijão por cima do arroz, e é assim, a sua vida é assim. Porém, você faz o quê? Eu vou me casar. Você vai se casar com uma pessoa que viveu em outra casa, que teve outros costumes, que aprendeu outros hábitos, que tinha outras rotinas, e provavelmente essa pessoa comia o arroz por cima do feijão. E vocês vão ter que
entrar no acordo, porque um vai pensar as coisas de uma forma, o outro pensa de outra forma, e cultura é isso. Se você era acostumado a deixar a toalha na cama, você vai ter problemas. Por quê? Você foi acostumado assim, a sua esposa não. Eu estou falando esposa porque eu tenho certeza que é o marido que faz isso, uma mulher não vai fazer um negócio desse, eu tenho certeza. Eu fiz também, gente, tá? Eu confesso aqui. Então, esse processo do casamento ele é muito duro. Isso porque eu estou falando de casamento. Então, são duas pessoas que precisam ir entrando em acordos, cedendo de um lado, cedendo de um outro. Porque se você for cabeça dura e querer ser as coisas só do seu jeito, provavelmente o seu casamento já tem prazo de validade. Ele não vai muito longe. Então, vocês vejam como que é essa questão de cultura. O primeiro choque de cultura que eu tive com a Rebeca, a gente ainda nem era casado. Um dia eu estava na casa dela e ela falou assim, tem canjica, você quer canjica? Eu falei, canjica? Claro, canjica, uma delícia, quero sim. Ela foi na geladeira, pegou a canjica, colocou em cima do fogão e acendeu. Aí eu fiquei assim, mas por que você colocou a canjica no fogo? Ela, porque eu como canjica quente. Eu, não. Ela, sim. Por quê? Ela, é assim que eu como. Eu falei, não, canjica a gente come geladinho, gostoso. Ela, não, a gente esquenta a canjica. Vocês veem como que é assim, como que cultura é um negócio muito, muito bobo. Nas pequenas coisas, eu aprendi que canjica, você tira da geladeira, coloca no potinho e vamos embora, vamos comer. Ela não, ela tem toda a paciência de ir lá, ligar o fogão, esquentar. Eu não faço isso, não tenho paciência para isso não. Mas para vocês verem como é a questão da cultura. Então, uma cultura, quando ela é bem estabelecida, ela é transmitida de geração em geração, ela vai durar muitos anos. Israel, ele perde essa questão de ir passando para os seus filhos. E Satanás aproveitou e vai colocando a cultura de Baal ali. Para vocês verem como que é forte a questão da cultura. Hoje em dia, mesmo com todo o avanço tecnológico, mesmo com a internet na explosão, todo mundo utiliza a internet, todo mundo se comunica via internet. Existem muitas religiões que dominam certas regiões do mundo de coisas que foram passadas de geração em geração e que hoje não muda. Por exemplo, nós temos em Israel o judaísmo. O judaísmo é a religião mãe do cristianismo. Os judeus, eles passam seus costumes para os seus filhos, assim, categoricamente, não muda. Eles vão sempre passando. Essa cultura, eles querem casar com outros judeus, eles querem estar com outros judeus, porque eles não aceitam muito bem misturar os povos. Então, vocês podem ver que uma cultura tão forte que eles continuam passando, dificilmente você vai conseguir mudar a cabeça de um judeu. No Oriente Médio, a gente tem o islamismo, que funciona da mesma forma. Um muçulmano, ele é muito enraizado naquilo que ele acredita. O pai é muito rigoroso na forma que o filho vai aprender sobre a religião deles. Então, aquela religião, com tudo aquilo que a gente vê, que a gente entende, que é controverso com aquilo que a gente acredita, eles vão levar aquilo ali para sempre. Então não adianta ficar revoltado com a forma que eles tratam as mulheres, não adianta ficar revoltado porque é muito difícil a forma que eles acreditam, que eles veem o mundo ser mudado. A gente também tem, por exemplo, na Índia, a gente tem o hinduísmo. O hinduísmo é uma religião muito doida, onde um rato vale muito mais que um ser humano, é desse jeito. E é uma cultura bem ruim, porque não sei se vocês já viram vídeos de comida indiana na internet. Se já viram, meus parabéns. Se você nunca fez isso, não faça. Então o pessoal, é uma cultura onde as pessoas aceitam os animais de qualquer forma. Então você não pode matar um animal. Se você matar um rato, provavelmente você vai ser morto. Então, só que isso é o quê? É passado de pessoa para pessoa, de pai para filho. Então, reforce aos seus filhos o que Deus tem feito na vida de vocês. Reforce aos seus filhos quem é Deus. Reforce a importância de estar na casa de Deus. No nosso meio, no cristianismo, eu não ia falar sobre isso, mas vamos aproveitar que a gente está aqui. Uma coisa que eu noto assim, que é um pouco triste, que ao longo dos anos as pessoas têm falado cada vez menos sobre a volta de Cristo.
É um assunto que, se um pastor abrir a Bíblia em Apocalipse, eu acho que tem gente que vai querer sair correndo. O quê? Apocalipse? Meu Deus do céu, não quero saber disso. É uma coisa que tem perdido tanto, as pessoas têm falado tão pouco, e nós estamos vivendo como se a nossa vida fosse, a gente fosse viver para sempre na Terra, como se isso nunca acontecesse. Esse é apenas um exemplo de como a gente tem perdido, às vezes, esse hábito de falar sobre a volta de Cristo. A minha mãe está aqui hoje, eu lembro quando eu era pequeno, se eu aprontava, eu fazia alguma coisa, ela virava para mim e falava assim, olha lá, se Jesus voltasse hoje, e eu já ficava daquele jeito, ficava com medo. E a gente via muito sobre a volta de Cristo nas músicas, nos filmes, a gente via peça de teatro de tudo quanto é tipo, Jesus voltando, as pessoas ficando. Então vocês verem como hoje em dia a nossa percepção ela mudou muito, e isso é perigoso. É muito perigoso a gente deixar com que os nossos filhos não recebam esse tipo de aprendizado. Então, sempre reforce todos os princípios do cristianismo, todos os princípios de Jesus Cristo na vida das pessoas, na vida dos seus filhos. Mediante a tudo isso que eu falei, mediante a todos esses problemas, essas situações que Israel passou, então fica a pergunta, o que eu devo fazer? Qual a atitude que eu tenho que tomar? O que eu tenho que fazer de diferente para que a minha vida, a minha empresa, a minha família, o meu ministério não pereça igual foi com a vida dos israelitas? O que eu preciso fazer? Quais os caminhos que eu preciso tomar? E eu separei alguns pontos aqui e a gente vai trabalhar um pouquinho em cima deles. O primeiro é muito simples, é muito necessário. Assuma a liderança. Ou reassuma a liderança. E eu não quero limitar mais uma vez a falar apenas de empresa e de ministério. Eu estou falando de família, liderança familiar. Eu tenho certeza que muitos são pais, e os que não são pretendem ser um dia. A falta de liderança ela é extremamente prejudicial. Se a gente não tem se já tem uma liderança ruim, já é complicado. Quando a gente não tem liderança nenhuma, é muito pior. É muito pior. A falta de um líder faz com que todo mundo queira mandar ao mesmo tempo. Então, se você não tem uma pessoa específica ali, todo mundo vai querer falar, todo mundo vai querer dar opinião, todo mundo vai querer. Você precisa assumir o seu lugar, a sua posição. Se você não assumir a liderança diante dos seus funcionários, você que é dono de empresa, muito provavelmente os seus funcionários vão querer falar como é que a sua empresa deve andar. Se você, líder de ministério, não assumir o seu papel de líder diante dos seus liderados, o seu ministério vai começar a andar, todo mundo querendo mandar. E se você, pai, mãe, eu também entro no meio disso, se a gente não reforçar para os nossos filhos quem é o líder das nossas casas, serão os nossos filhos que vão começar a comandar como as nossas casas vão andar, como as coisas vão funcionar. Infelizmente, nessa parte, tem muitos pais hoje em dia que perderam a mão, que os filhos estão mandando nos pais, os filhos estão ditando como é que a casa vai andar, como que as coisas vão acontecer. O Theo, ele vai fazer 6 meses daqui 2 semanas, e ele já aprendeu a fazer manha. Qualquer coisa ele começa a fazer, ficar, O que a gente faz, Theo? 6 meses. Dá uma seguradinha. Você está com o seu TT aí certinho, você já tomou banho, você está com a fralda limpa, você está trocadinho. Não precisa disso. Espera. A gente já vai tendo esse tipo de conversa, lógico, não é nada agressivo, mas a gente já precisa, desde pequeno, trabalhar isso, porque quando ele tiver 10, 15, 20 anos, ainda mais com o mundo sendo do jeito que está, eu não sei o que pode acontecer na vida dele. Se eu já não trabalhar os limites na vida dele desde pequeno, quando ele for grande, ele não vai ter isso. Então a gente aprende que, em Juízes, que uma nação que não tem uma liderança alinhada nos princípios de Deus é uma nação perdida. Uma nação que não tem uma liderança alinhada nos princípios de Deus é uma nação destruída. Assuma a sua liderança. Assuma o lugar que Deus colocou para você.
Não dê ouvido para as pessoas que dizem que você não é capaz, que você não vai conseguir, que a sua empresa não vai andar, que o seu ministério não vai andar, que a sua família já está destruída. Assuma o seu lugar, aceite o seu lugar. Você já é um corajoso por estar tomando essa atitude diferente, porque ser líder não é fácil. Você comandar uma casa não é fácil, você comandar pessoas não é fácil. Todo mundo sabe que trabalhar com pessoas é uma das coisas mais difíceis que existem. E você está sendo corajoso em estar fazendo aquilo que a grande maioria, ou muita gente, tem aberto mão, ou não estão nem querendo fazer, que é ter uma família, que é ter algo diferente, que é comandar pessoas. Sinta-se corajoso e honrado por você estar tendo esse passo, por você estar dando esse passo. Deus, Ele sempre honra quem é corajoso. O segundo ponto que a gente precisa entender é lembrar quem a gente é, identificar quem a gente é. Então, uma vez que o povo ele permite que uma cultura estrangeira começasse a influenciar a cultura celestial, os israelitas começaram a perder a própria identidade. Chegou uma hora que era difícil distinguir quem era israelita e quem era cananeu, porque eles já faziam a mesma coisa. Não dava para saber quem era israelita e quem adorava a Deus, não dava para saber quem era cananeu e quem adorava Baal. Era tudo a mesma coisa. Então, os israelitas eles não deveriam se comportar como cananeus, assim como eu e você. Como cristãos, não podemos nos comportar como aqueles que estão no mundo. A gente precisa ser diferente. Então, qual que é o passo aqui? Primeiro, revisar as nossas atitudes, revisar aquilo que a gente tem feito, aquilo que a gente tem assistido, aquilo que a gente tem visto, o que a gente está recebendo. A gente precisa revisar as nossas vidas, revisar com quem a gente anda, quem as pessoas que você fala bom dia de manhã e você que tipo de conteúdo essas pessoas te mandam? São conteúdos que te edificam ou são conteúdos que te levam para a destruição? Que tipo de cultura você está deixando entrar na sua vida? Que tipo de cultura está fazendo parte da sua vida? A gente precisa estar perto de pessoas que vão nos edificar. Tome muito cuidado com aquilo que você vê, com quem você assiste e com quem você anda. Para lembrar quem a gente é, não há lugar melhor que a Bíblia. A Bíblia é o melhor lugar para a gente sempre relembrar isso. Eu vou falar alguns versículos aqui. 1 João 3, parte 3:1, primeira parte vai dizer: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. João 1, 12 e 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Romanos 8,16 vai dizer: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu sou um filho de Deus, você é um filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. É isso que a Bíblia diz sobre nós. Nós não damos espaço para outros deuses, nós não damos espaço para outros lugares. Precisamos lembrar a nossa posição no mundo. Aqui eu já quero emendar o terceiro ponto, que é: busque influenciar e não ser influenciado. Então a palavra influenciador hoje em dia a gente vai escutar isso todo dia. Devido às redes sociais, a gente é todo dia bombardeado por pessoas que querem falar o que a gente tem que vestir, o que a gente tem que comer, como a gente tem que falar. São pessoas que, através do Instagram, Facebook, TikTok, redes sociais no geral, estão sempre ditando como é que a gente precisa fazer. Isso é ser um influenciador. Existem pessoas que estão se perdendo muito nessa questão, porque dá tanto ouvido ao que vê na internet que já não tem uma vida autêntica, vive daquilo que as pessoas falam. Se eu não ver o que um youtuber vai falar de dica, eu não vou fazer. Tem pessoas que vivem baseado nisso. E Jesus, Ele nos ensina que nós somos luz do mundo, que nós somos o sal da terra. Ou seja, somos nós que devemos ser a influência no mundo, não o mundo ser uma influência sobre a gente. Os israelitas eles foram influenciados pelos cananeus, mas na verdade eram os israelitas que deveriam influenciar os cananeus. Então a gente aprende isso em Cristo, e a gente aprende que nós devemos ser agentes de paz, a gente deve ser agentes que trazem as boas novas, não pessoas que trazem guerra, não pessoas que trazem divisão.
Eu tenho uma notícia muito boa. O cristianismo é uma das religiões que mais fez a diferença no mundo. A importância do cristianismo para o mundo é tão grande que às vezes a gente não para pensar. Desde coisas bobas como o relógio que a gente geralmente coloca, os calendários que tem 1500 anos antes de Cristo, 1500 anos depois de Cristo. O cristianismo ele conseguiu influenciar em muitas coisas. Tem algumas coisas que eu acabei listando, pesquisando, em que nós fomos grandes influentes. O cristianismo, através de cristãos, eles fundaram uma das maiores universidades do mundo. O cristianismo ele tem um papel muito importante dentro da educação mundial. Então, universidades como a Universidade de Oxford, Cambridge, Yale, que são grandes universidades lá nos Estados Unidos, conhecidas mundialmente, foram criadas por cristãos para levar a educação para as pessoas. Essa é uma das coisas que o cristianismo conseguiu conquistar. O cristianismo ele lutou contra práticas de imoralidade de muitas seitas ao redor do mundo. Então, o cristianismo, quando veio com uma mensagem diferente, com uma ideia diferente, com aquilo que Cristo tem falado, muitas práticas que eram abomináveis, práticas assim, terríveis, que o mundo praticava, por conta do cristianismo, isso foi quebrado. Nós também temos uma grande valorização da família, valorização das mulheres, valorização das crianças, que sempre foram alvos de todo tipo de planos, seitas, ideias muito doidas e que, através do cristianismo, essas pessoas, as mulheres, as crianças, começaram a ter valor. Se a gente pegar a Bíblia, a gente vai ver que existe um valor muito grande na participação das mulheres dentro do Evangelho de Jesus Cristo, coisa que em outras religiões, muitas delas, as mulheres, nem voz têm. São coisas que o cristianismo conseguiu conquistar ao longo dos anos, ao longo da sua existência. Então, isso significa que eu e você estamos no time que está ganhando. Nós somos aqueles que nasceram para influenciar o mundo. Esse é o nosso papel. Não seja influenciado por outras religiões, por outras culturas, por outras pessoas. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra. É isso que Cristo disse que nós somos. Então, faça a diferença no seu trabalho, faça a diferença na sua casa, faça a diferença na sua família. Deus quer que você seja a diferença no mundo. O quarto ponto é, cuidado com a idolatria. A idolatria é uma das coisas que Deus mais detesta. Ao longo da Bíblia a gente vai ver que Deus, se tem um pecado que Deus abomina, é a idolatria. Nós fomos criados para adorar a Deus, nós fomos criados para buscar a Deus. E a gente vai ver muitas passagens na Bíblia que falam sobre idolatria. E o povo de Israel se perdeu justamente nisso, na idolatria. E muita coisa começou a mudar por conta disso. Porque eles começaram a adorar ao Deus dos cananeus, começaram a adorar a Baal. E um outro ponto que é muito pior, eles começaram a praticar coisas que eram de outras religiões dentro da própria religião. Então a forma que eles adoravam a Deus começou a ser influenciada por outras religiões. Eu falei no início que eu não ia falar sobre o pecado de Jefité, mas Jefité ele foi usado por Deus, ele batalhou por Deus, mas em um determinado momento ele fala assim, eu vou fazer algo diferente. Eu vou para tal guerra, se eu ganhar aquela guerra, quando eu chegar em casa, a primeira pessoa que eu ver, eu vou sacrificar a Deus. Esse foi o voto que ele fez. Para a surpresa dele, a primeira pessoa que ele encontrou, quando ele chegou na casa dele, foi a própria filha. E ele, tão louco com esse pensamento de fazer isso, ele sacrificou a própria filha em nome de Deus. Deus nunca quis que seres humanos fossem sacrificados. Deus nunca desejou isso. Porém, o povo começou a aceitar e praticar isso. Então, muito cuidado com a idolatria. Porque a idolatria ela não se resume apenas à adoração de santo, ela não se resume apenas à adoração de imagens. Muitas coisas pequenas, às vezes, também pode ser considerado como idolatria. A idolatria vai ser tudo aquilo que te separa de Deus, tudo aquilo que tira o tempo que você poderia estar dedicando a Deus e você está dedicando para outras coisas.
A idolatria é aquilo também que afasta você da sua família. Às vezes você está dando tanta atenção para outras coisas e você não está dando atenção para a sua própria família. E Deus, Ele quer que você esteja com a sua família, que você se faça presente com a sua família. Tem muitas pessoas que, às vezes, deixam de vir na igreja por coisa pequena. Tem gente que deixa de vir na igreja no dia que o time dele perde. Tem gente que não vem na igreja porque o Corinthians perdeu, não vou na igreja hoje. Esse aí vai ficar sem vir na igreja por muito tempo, porque está terrível, hein? Corintianos, olha, talvez esse lugar vazio do seu lado seja um corintiano que resolveu não vir para a igreja hoje. Brincadeiras à parte, o que pode ser caracterizado como idolatria? Tem gente que vive no celular, o mundo é o celular, não sai do celular, fica ali na rede social, Facebook, Instagram, e vai de um lado para o outro. Você está tirando o tempo que você poderia estar dedicando a Deus, dedicando a sua família, você está deixando no seu celular. Excesso de trabalho, tem pessoas que são viciadas em trabalhar, elas preferem estar no trabalho do que estar em casa, elas amam de uma forma tão grande estar fora de casa, e isso também eu considero como um tipo de idolatria. E tem gente que tem idolatria em relacionamentos. Sim, eu estou na igreja já faz muitos anos, acho que já faz mais de 25 anos que eu estou na igreja, e eu estou cansado de ver pessoas que começam um relacionamento com outra, conhece essa pessoa na igreja, de repente o relacionamento acaba e a pessoa simplesmente sai da igreja. Por quê? O coração dela não estava em Deus, estava no namorado, estava na namorada. Eu não devia estar falando esse tipo de coisa porque fumo quem dá é o pastor, mas considerem isso como um desabafo apenas, porque eu estou cansado de ver esse tipo de coisa acontecendo. Já vi muito. Então, a gente tem que ter a nossa mente sempre em Deus, a gente tem que adorar somente a Deus. Então a gente precisa revisar aquilo que está nos separando de Deus. Não deixe que nada te separe de Deus. A idolatria, ela quer tirar você do caminho correto. Sirva a Deus, louve a Deus, adore a Deus, porque Ele é o único digno de ser exaltado, o único digno de ser adorado. Sempre adore a Deus, porque Ele sempre estará derramando sobre você grandes coisas vindo da parte dEle. Quinto ponto, e vai ser o último ponto, invista na próxima geração. Esse aqui é muito interessante, porque hoje a gente é bombardeado com informações todos os dias. Os nossos jovens, as nossas crianças são bombardeadas com informações todos os dias. Satanás, ele vai tentando influenciar as crianças, porque ele sabe que das crianças, que elas são o futuro da nação, elas são o futuro do mundo. E todo dia, está surgindo uma ideologia diferente, todos os dias. Ou seja a ideologia de gênero, seja a ideologia de proteção às formigas da Amazônia, é isso. Todo dia tem uma coisa nova acontecendo, uma coisa nova surgindo. E o mundo quer o quê? O mundo quer ensinar para os nossos filhos o que é correto, é isso. O Satanás, ele quer ensinar para os nossos filhos aquilo que ele acha que é correto. E antigamente, só para vocês terem uma ideia, antigamente a gente ouvia o quê? Dos professores da escola. A educação, ela vem de casa, era isso. Eram os pais que eram responsáveis pela educação dos filhos. Mas hoje, não. Hoje existe um movimento que quer cada vez mais diminuir a responsabilidade dos pais sobre os próprios filhos. Existe um movimento que não quer que os pais sejam responsáveis por seus filhos. Até hoje, existe até mesmo o próprio Estado, ele tenta ser responsável por seus filhos. Eu fiz alguns meses, basicamente um ano, de licenciatura em Educação Física, ou seja, eu iria dar aula para escolas. 6 meses do meu primeiro ano foi para me ensinar o que eu devo falar ou não para o aluno. Só isso, eu não aprendi anatomia, não aprendi nada sobre o corpo humano. Eu aprendi que você não deve contrariar um aluno se ele querer disser que simplesmente ele é algo ou ele quer ser chamado de algo. Então, os professores, eles precisam passar por esses processos. Hoje na escola, se o seu filho
contrariar um outro aluno que tem um outro tipo de pensamento, provavelmente você vai ser chamado para a escola, eles vão querer conversar com você, porque o seu filho está sendo diferente daquilo que a escola quer que seja, está sendo diferente daquilo que o mundo quer que os seus filhos sejam. O mundo hoje em dia está desse jeito. Então está tendo assim um enorme aumento do quê? De casos também de depressão, ansiedade no meio dos nossos jovens, no meio dos adolescentes. A gente precisa estar sempre cuidando das crianças, porque a perseguição de Satanás com as crianças é algo que aconteceu algumas vezes na Bíblia. E a gente tem 2 casos muito famosos. A gente tem um caso de Moisés, que foi perseguido por Faraó quando ele era um bebê. Então Faraó queria que matasse todas as crianças, porque eles sabiam que iria nascer um libertador. Nós temos o próprio Jesus Cristo, que Herodes ouviu dizer que um dia ele ia vir um rei que iria libertar o povo. Então manda matar todas as criancinhas, porque não vai ter revolução. Satanás sabia que a revolução viria das crianças. Satanás sabe que a verdadeira revolução vai vir dos meus filhos, vai vir dos seus filhos. E ele quer impedir que a revolução santa de Deus aconteça. Então ele quer perseguir crianças, ele quer perseguir as novas gerações. Jesus ele foi nascido para libertar o mundo. E Satanás sabia disso. Satanás não queria que isso acontecesse. Então a gente precisa sempre se esforçar para manter os nossos filhos no caminho do Senhor. E mesmo que ele se desviou por alguma coisa, não desista do seu filho, não abra mão do seu filho, não abra mão daquilo que Deus prometeu para a vida dos seus filhos. Mesmo que hoje ele não esteja nos caminhos do Senhor, não deixe que Satanás faça com que você desista desses filhos, porque Deus tem coisas preparadas sobre a vida deles. Existe um versículo que eu gosto muito, foi um primeiro versículo que eu decorei, né, há muitos anos atrás, que fala assim: filho meu, não se esqueça da minha lei, e o seu coração guarde os meus mandamentos. Está escrito em Provérbios 3:1. Então a gente não pode deixar de reforçar as leis, os mandamentos de Jesus sobre a vida dos nossos filhos. Ore pelos seus filhos, profetize sobre a vida dos seus filhos. Um dia Deus vai fazer grandes coisas através da vida deles. Essa nova geração precisa de Jesus. Essa nova geração precisa de Deus. Eles são alvos muito fáceis, porque eles estão hoje em um mundo muito rápido, a informação chega muito rápido, tudo aquilo que eles acreditam é desmentido, então tem sempre essa briga, essa guerra. A gente precisa monitorar os nossos filhos, saber o que eles assistem, o que eles veem, com quem eles falam, o que eles estão aprendendo. Não abra mão de ter o seu filho dentro da casa de Deus, não abra mão de ter o seu filho servindo aqui na igreja. Sempre cuide dos seus filhos. E para concluir, somente uma conclusão mesmo, então a gente vai ver que no relato de Juízes, a gente vai ver que teve um povo que sofreu muito porque se afastou de Deus por conta do pecado. E esse ciclo foi continuando durante todo o Antigo Testamento. A diferença deles para a gente é que eles não tiveram Jesus Cristo, e a gente tem Jesus Cristo. A gente tem Jesus para quebrar o ciclo de pecado, o ciclo de queda. A gente precisa, então, aceitar Jesus Cristo em nossas vidas, para que assim a gente consiga quebrar essas maldições, quebrar esse ciclo, parar de cair, parar de pecar. Se a gente deixa Jesus Cristo entrar na nossa vida, ali que vai ser quebrado todas as maldições. E somente ali, no nascimento de Cristo, foi que tudo isso mudou. E hoje a gente tem a oportunidade de poder adorar a Jesus, de poder estar com Jesus. Ele nos deu a liberdade, Ele nos deu algo que até então ninguém tinha. Nós podemos estar próximos de Jesus, porque a partir do momento que Ele morre na cruz, Ele nos dá livre acesso. Hoje você não precisa fazer sacrifícios, você não precisa fazer nada de tão difícil, você só precisa dobrar o seu joelho e falar com Deus. É fácil, é simples assim. Então Jesus Cristo se ofereceu em sacrifício e através da fé derramou o seu sangue, e agora todos nós podemos viver livres do pecado. Para finalizar, eu só gostaria de dizer que você não deve aceitar mentiras de Satanás. Não aceite
aquilo que Satanás tenta colocar nos seus ouvidos. Você é um filho de Deus. Amém? Vocês poderiam se colocar de pé, a gente vai estar encerrando agora. Eu gostaria de fazer um convite. Se você estiver com sua esposa, com seus filhos aí, as crianças provavelmente não estão aqui dentro. Se achega a sua esposa, se achega ao seu marido, abrace ele, peço para que vocês orem juntos. Se você é líder de ministério, apresente o seu ministério na mão de Deus. Se às vezes as coisas estão andando de uma forma que você não gostaria, coloque na mão de Deus. Se você é dono de empresa, se você pretende ser dono de uma empresa, peça a Deus que ilumine a sua mente. Se você estiver por uma situação difícil, eu sei que Deus vai restaurar a sua vida. Nesse momento eu quero que a gente ore para que Deus aumente o espírito de liderança sobre as nossas vidas, que nos dê força para que a gente continue seguindo em Deus, sem que a gente desista, e que possamos ser influência na vida das pessoas. Amém? Fechem os olhos, vamos orar a Deus. Senhor, aprendemos hoje, Deus, nessa noite, que a importância de ter os nossos corações alicerçados em Ti, Pai. Sabemos que Satanás tenta a todo momento nos fazer desanimar, nos fazer desistir daquilo que é bom, daquilo que é sagrado, Pai. O Seu povo, infelizmente, na época em que eles viveram, pereceram, Pai. Mas hoje nós estamos tendo a oportunidade de tomar um rumo diferente, de fazer as coisas de forma diferente. Neste momento, eu quero orar, Deus, pelos pais e pelas mães. Nós vivemos num mundo, Deus, onde a informação é lançada, Pai. Eu peço para que o Senhor proteja a vida das crianças, a vida dos adolescentes, Deus. Que o Senhor possa revestir os adolescentes dessa igreja, Pai. Que eles possam crescer em Suas mãos, Deus. Que eles possam crescer no Seu Espírito. Que futuramente eles sejam homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres, Pai, que estão determinados a fazer com que os Seus mandamentos sejam cumpridos, Pai. Te peço também para que o Senhor abençoe a vida daqueles que são líderes dessa igreja, Pai. Não é fácil comandar uma equipe, não é fácil, Deus, trabalhar com pessoas. Mas sabemos que em Ti, Deus, grandes coisas podem acontecer. Que o Senhor possa revestir a vida desses líderes, Deus, que eles possam fazer grandes coisas que Ele nem imaginou. Se tiver algum coração desanimado, Senhor, que o Senhor possa trazer ânimo, em nome de Jesus. Peço também para que o Senhor esteja sobre as empresas, Deus, de todos aqueles que estão nessa igreja, Pai. Todos aqueles que são um empresário, independente se é grande, se é pequeno, Senhor. Que o Senhor possa estar colocando, Deus, mais sabedoria em formas de atuar, em formas de alcançar pessoas, Deus. Que essas pessoas possam receber, Pai, do Seu Espírito dentro das vidas delas, e que eles sejam líderes, Deus, que influenciem os funcionários deles, aqueles funcionários que às vezes se esqueceram de Ti, que não seguem a Ti, Pai, que eles possam ser um espelho, Pai, que a salvação possa estar sobre a vida de todas essas pessoas. Te peço para que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos guie, Pai, para as nossas casas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias se renovam a cada dia, Pai. Te peço, Deus, e te agradeço por tudo, Deus. Essa é a minha oração. Amém. Você tenha uma semana abençoada e que Deus esteja com você.